Começa a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto, gente, que eu fico passada, eu fico até chateada dos e-mails que eu recebo tratando sobre isso. E é interessante, talvez motivado pelo fato de eu estar fazendo a rádio, tudo, ou no Facebook, que vocês lá, a maioria de vocês que está me ouvindo sabe que eu estou lá no Facebook e fico me mandando as perguntas inbox, né? Mas eu fico assim, gente, como é que as pessoas podem acreditar que amarração de amor funciona, por exemplo? Ou as pessoas que pagam de fortunas aí para ter o número da loteria. Ou algumas outras que acham que uma dificuldade que ela possa estar passando aconteceu por causa de um feitiço ou de uma macumba. Quer dizer, gente, eu falo, olha, eu estudo espiritualismo já há 38 anos, né? Então a gente, de tanto até ouvir os recados ou os e-mails, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, quando você acredita que um obstáculo na tua vida aconteceu por causa de um feitiço, ora, isso faz com que o teu inconsciente te dê uma resposta muito simples a um problema que você está passando. Que mal que você fez para alguém, para o outro sair da casa e para uma mãe de santo, pai de santo, ou vidente, ou seja lá o que for, para fazer um trabalho para você? Vamos lá, pensa junto comigo. Responda de modo sincero. Existe um ponto sutil aí pra gente. Quando alguém fala, Mônica, minha vida está ruim, eu perdi o emprego, porque eu acho que alguém fez um trabalho, uma macumba para me prejudicar. Tudo bem. Mas, gente, quem é que... É isso que eu falo. Um trabalho espiritual, pro bem, para você fazer um trabalho, você vai pagar 2, 3, 4, sei lá, 5 mil, não sei. Quer dizer, quem é que tem esse dinheiro aí para fazer um trabalho? Porque você... Por isso que eu falo, o que você pode ter feito? Então, responde de modo sincero. Não caia na tentação também de dizer que a pessoa tem inveja de você, então ela sai da casa dela e vai para um lugar para fazer um trabalho de magia. Ou seja, quando você crê que você é fraco e que você foi prejudicado por um trabalho, gente, não tenha dúvida que qualquer coisa ou outra, a tua vida vai virar um inferno. É isso que eu sempre pergunto. O que você aprontou para tal pessoa para ela fazer alguma coisa nesse sentido? Claro que tem gente maluca. Eu lembro de uma entrevista de uma moça, aquela que teve problema nas pernas, tudo. E ela disse que fez trabalhos e não sei o que lá para tentar... olha, é isso que eu falo. Eu sou virginiana, né, gente? Eu tenho muitos meus pés fincados no chão, apesar de estudar sobre espiritualidade. Não é porque eu estudo espiritualidade, sou maluca. Eu acho que quem faz ou quem vibra não precisaria nem ela ter feito o trabalho. Só o fato dela estar rancorosa, pedindo algum tipo de força contrária para alguém, isso já ela está cavando o próprio buraco dela. E tanto que acontece problemas seríssimos depois e a gente entende por quê. Mas eu só queria pedir para vocês, não se deixem lograr, não se deixem ser tapeados, gente. Tem aí sites que oferecem trabalhos de amarração a uma entrada de R$800, depois mais R$1.500. Você nem conhece a pessoa, você não sabe quem é que está do outro lado. E a pessoa vem reclamar para mim depois, Mônica, você tem que denunciar o site. Eu que tenho que denunciar o site? Eu não. Quem tem que denunciar o tal site é você que fez a burrada, não eu. Por isso que eu falo, toma cuidado, gente, dinheiro é caro. Sabe, pô, pelo amor de Deus, sabe, eu tenho tanto respeito pelo próximo. Nossa, eu tenho um cuidado tremendo ao falar as coisas para as pessoas e eu vejo uma bobagem atrás de outra. Olha, se você está carente, você acaba saindo em busca de flores e o que acontece? Você acaba entrando num campo fértil para quê? Para todo tipo de erva daninha. Então, a pessoa sai acreditando nos maiores absurdos. E que por quê? Porque ela está dominada pelo medo.
E a insegurança acaba tomando conta de você. Então, ó, todo mundo está sujeito a ser enganado. Em qualquer setor da vida. Mas toma cuidado, porque isso é um fator muito forte da falta de autoestima. Até de infantilidade diante das dificuldades da tua vida. Quem não soube lidar com os nãos da vida vai cair nessa falcatrua. Agora tem uma coisa, né? Aquela pessoa que vai fazer trabalho, aquelas coisas todas, é porque alguma coisa boa também não está fazendo. Eu vejo situações que a pessoa fala, ai, Mônica, porque eu fiz um trabalho pro fulano, porque a mulher dele é uma bruxa. Bom, gente, se ele está casado com ela, é porque ele gosta dela. Não, ele não gosta, existe um feitiço de 20 anos que ela fez para ficar com ele. Ah, minha filha, hoje eu tô com 52 anos, estou fazendo 53. O tempo e a vida ensina a gente que quando quer, ele fica com macumba sem macumba. Quando não quer também, ele faz as malas e vai embora. Então, para de se iludir. Se você está saindo com alguém aí, com uma pessoa que é casada, tudo, veja, se ele quiser, ele fica com você, ele vira o mundo para ficar com você. A gente sabe disso. Também se não quer, minha filha, não adianta. Aí você vai e faz a amarração, e faz o trabalho, e nada acontece. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela tem 20 anos que ela fica fazendo esse tipo de trabalhinho, e a vida dela está passando. Só que hoje ela está numa idade que ela poderia ter constituído família, que ela poderia ter tido filho, e hoje ela não tem mais condição. Será que vale a pena? A menos que você goste de ser enganado. E o dinheiro está indo, né? Quer dizer, o dinheiro que você recebe todo mês do seu salário no sufoco, você ainda tem que pagar um sacerdote. Então, olha, toma cuidado. Se precavenha desses falsos profetas. Sabe? Eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho nesse sentido, gente. Eu nunca ia Deus me perdoa, mas eu nunca ia me sujar ou me sujeitar a algum tipo de coisa nesse sentido. Eu lembro que quando eu era muito jovem, eu estava com 16, 17 anos, eu estava num centro, né? E eu lembro que o sacerdote da casa, ele levantou um dia e ele falou, poxa, eu estou querendo trocar de carro, eu nunca vou esquecer isso. E ele falou assim, o que ele falou? Ele falou, bom, deixa eu ver qual que é o otário que eu vou pegar. Ele pegou uma caderneta de telefone, começou a ligar para as pessoas, dizendo que ele tinha tido um sonho com a tal pessoa que ia morrer e que era para ir lá para fazer o trabalho. Conclusão, ele fez 2, 3 trabalhos, ganhou o dinheiro que ele queria e na mesma semana, 5 dias depois, ele trocou de carro. Eu frequentava a casa dessa pessoa e quando eu vi isso tudo, isso me deu uma ânsia de vômito tão grande quando eu vi, porque ele contou para os filhos de santo, ele contou para esse grupo que ele estava querendo e que ele ia conseguir trocar o carro porque ele ia enganar os trouxas. Eu lembro que existia esse grupo, eu e mais 2, nós fomos embora, e eu nunca mais voltei na casa dessa pessoa. E ele contando a maior vantagem que ele era muito esperto. Quer dizer, então toma cuidado. Se precavenha dessas pessoas. Agora tem uma coisa, não tem pior cego do que aquele que não quer ver a verdade. Então a gente não consegue curar um doente que bate o pé em conservar a doença, e naquela que ele fica feliz. O Allan Kardec já dizia isso, que uma faculdade mediúnica, ela não pode ter essa questão de querer lesar os outros. Você explorar o próximo. Né? Não há, como dizia Allan Kardec, charlatanismo desinteressado. Se você está se sentindo coagido por alguém, não mostre interesse. Sai fora dessa pessoa. Eu tenho uma outra pessoa, que é uma pessoa próxima, ela ficou envolvida também com uma senhora, que era uma sacerdotisa, e atualmente ela tem uma empresa, essa empresa está tendo uns problemas nessa administração dessa empresa. Ela me procurou e falou assim, Mônica, eu tenho certeza que foi a sacerdotisa que está fazendo algo contra mim. Gente, a gente está passando por um Brasil hoje que está quase numa recessão, quer dizer, temos que tomar cuidado também. Não é só hoje essa moça da empresa que está com problema. É o Brasil inteiro, o mundo inteiro está com problema. Nas dificuldades, gente, na crise, tire o S e crie. Crie, alguma coisa está errada, você está ultrapassado em alguma coisa. Outra coisa que eu queria falar para vocês, e eu sou muito verdadeira, quem conhece meu trabalho sabe disso. E que nem eu falo, eu sou virginiana, tenho os pés no chão, não gosto dessas coisas de ilusão. Mas 98% das pessoas que se dizem incorporadas, elas estão semi-inconscientes.
Elas estão ouvindo tudo, sentindo tudo, estão entendendo tudo. Não pense que você está falando com a pombagira, cigana, sete saia, cigana, papagaio, seja lá o que for. Ah, ela não está sabendo do que eu estou falando. Tá. Ela tá. Também não vem contar a história para mim, gente. Eu fui da Umbanda, passei pelos sítios do Candomblé. Não estou dizendo que as pessoas estão enganando, não é isso. Só estou dizendo que elas estão conscientes e estão ouvindo tudo. Pouquíssimos médiums ficam inconscientes. Que elas vão perder absolutamente e totalmente o controle do corpo. E ficariam à mercê de uma entidade. E outra coisa, o próprio Allan Kardec ele disse o seguinte: quando você ficaria à mercê de uma entidade, o Allan Kardec designou isso como possessão espiritual. Agora imagina você, eu como estudiosa do tema, eu ficar sob a mercê de um espírito. Você já pensou o que esse espírito pode fazer? Que agonia que dá? Eu prefiro ter minha faculdade mediúnica. Eu prefiro ter a minha faculdade até consciente de poder me resguardar. Eu não sei o que essa entidade pode fazer. Aí você fala, não, Mônica, você receberia entidades do bem. Eu concordo, mas e se não fosse? Eu volto a falar, nesse meu exercício mediúnico de 38 anos, uma única vez eu fiquei inconsciente que eu não me lembro absolutamente de nada. Aí tem umas pessoas que gostam de fazer um dramazinho, falam, Mônica, você está prejudicando o trabalho da gente. Não tem nada, qual é o problema de falar que você está semi-inconsciente? Nenhum. Ou você quer me dizer que num trabalho de Umbanda ou do Candomblé, ou eu lembro quando eu irradiava do meu orixá, eu estava semi-inconsciente. Eu não conseguia fazer 90% das coisas, porque eu estava tomada por uma poderosa energia. Mas eu não perdia a minha consciência. Esses sites que falam que vão trazer a pessoa amada em 24 horas, porque o seu amor está amarrado, vamos parar com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. E outra coisa, agora nem tanto, esse ano nem tanto, mas até uns 2 anos atrás, isso estava muito famoso na Europa. A pessoa procurava o pai de santo, a mãe de santo, o sacerdote ou o vidente, não importa o nome, para desmanchar um trabalho, porque a vida dela estava ruim por causa de trabalho. Só que a própria pessoa fazia o tal trabalho ela mesma. O pai de santo não fazia nada, a mãe de santo não fazia nada, o vidente não fazia nada. Estranho, né? E eu tenho um amigo, eu falo amigos porque alguns foram clientes que me procuraram por conta de os consulentes do mapa astral. E eu falava, gente, você ainda pagou esse valor absurdo? Um pagou 5 mil, outro 7 mil para desmanchar o trabalho. Eu falei, você viu esse trabalho? Não, foi tudo por telefone. E outra prática também comum, que é o sonhar com você, né? Que nem eu falei para vocês que teve aquele sacerdote que fez isso. Outra coisa também, essas pessoas, elas pedem o quê? O segredo da consulta. É um pouquinho suspeito. E eles pedem em total sigilo, e esse falso profissional acaba orientando para que você se afaste das pessoas que podem te abrir os olhos, né? Outra coisa, gente, é a má aparência daquela pessoa. E geralmente esses locais são sujos, são bagunçados. Você já notou? Eu volto a falar, gente. Eu era menina, tinha 12, 14 anos. Eu fui com um amigo meu, imagina, o Carlinhos, infelizmente desencarnou há alguns anos. Ele falou, não, Mônica, eu vou te levar para um lugar que ele tem uma entidade que faz isso e faz aquilo. E a gente foi, mas a gente foi mais numas de meio brincando. E chegamos lá e ele se intitulando como enfim, um grande espírito e tal. Gente, ele morava assim, no local era horrível. Se ele não consegue dar conta da própria vida dele, por exemplo, eu como estudiosa de anjos, eu tenho que ter uma boa índole, eu tenho que ter uma família tranquila, eu tenho que passar uma imagem boa para vocês. Senão, como é que os anjos podem ficar ao lado de uma pessoa que estaria bebendo, se drogando? Não tenho nada contra a bebida. Eu não bebo uma gota de álcool, mas por opção minha. Por opção minha, sou vegetariana também. Eu quero deixar meu templo limpo. Não estou pedindo para ninguém fazer isso. Cada um tem sua escolha. Mas medite e vê se aquela pessoa que você está conversando, se ela é íntegra como você, se for, eu dou minha mão palmatória. Mas se não for, você só está levando dinheiro, pensa com cuidado. Outra coisa também. É impressionante como é que tem pessoas que caem no golpe do feitiço na casa. A casa estava limpinha, bonitinha, mas o vidente encontrou um feitiço.
Esse feitiço tem tufos de cabelo, cera de velas, tem insetos. Quer dizer, sapo com boca amarrada, que aliás, eu como vegetariana, eu acho uma judiação, meu Deus do céu, machucar qualquer tipo de animal. Para mim, me corta a alma ver qualquer coisa nesse sentido. E as pessoas caem nisso. E caem, e estão sempre caindo, e a coisa não muda, a coisa não vai para frente. Será que esse tempo da era de Aquário, será que não tem alguém sincero e falar, olha, você está passando por algum problema? Porque você está passando por uma crise, está passando por um Plutão, por um trânsito de Saturno. Acontece, gente, todo mundo. Olha, de acordo com o Código Penal brasileiro, o estelionato, ele é um crime econômico, artigo 171. E significa que a pessoa quer obter para si uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzir ou manter algum erro, mediante artifício ardil ou meio fraudulento. Teve um caso em Barreiras, na Bahia. Ai, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa eu soube aí há uns 6 meses atrás. Tem uma pessoa que diz incorporar o Arcanjo Miguel. Essa é de doer. E cobra, viu? E cobra. Cobra R$1.000, R$1.500 para dar as orientações. Se o Arcanjo Miguel está precisando fazer isso, então a gente tem algum problema, né? Porque uma coisa é você estudar o mundo dos anjos, você ter as vibrações dos anjos, a proteção dos anjos e fazer o seu trabalho como instrumento de trabalho. A outra pessoa se dizer incorporar do arcanjo e fazer trabalhos para isso e cobrar sobre isso. É fraude, né, gente? Toma cuidado. Vocês acreditam que o empresário foi lesado em R$80 mil para ser benzido? A pessoa rapou a conta, a poupança que a pessoa tinha. E está respondendo sobre crime de estelionato. Outras pessoas usam, pessoas famosas, até mesmo, nossa, em 2011, o padre Marcelo Rossi foi prejudicado porque uma pessoa que dizia ser irmão dele começou a fazer benzimentos, essas coisas, e cobrava R$1.500, e sempre para pessoas tão humildes. E, gente, o pior, né, para curar o filho que estava com leucemia. Isso é muito triste. Então, toma cuidado. Se algum profissional começar a te procurar incessantemente, né, ficar ligando, te perturbando, porque uma coisa, por exemplo, eu, como astróloga, como os mapas que eu faço, às vezes eu tenho até vontade de ligar para a pessoa, saber como ela está, mas a gente evita, porque não é de boa índole ficar ligando e perguntando, porque pode dar margem de você estar querendo uma consulta, não é isso. Então, claro que existe uma amizade entre o profissional e o consulente. Mas se esse profissional começa a insistir em contatar o cliente através de telefonema, de recados nas redes sociais, e-mails, fica atento. Os desonestos, eles precisam ficar atormentando as pessoas mais honestas para tirar o proveito financeiro. Então, cansa a paciência dessa pessoa. Se mostre mais paciente que ele. Mostra para essa pessoa que ele está perdendo tempo. Ele vai ver que ele não vai te incomodar mais. Assim como os importunos saem da tua vida quando a gente não dá mais ouvido. As pessoas que são idôneas, elas se mantêm na vida sempre de modo muito discreto. Eu tenho um amigo meu há 30 anos, Walter Correia, um grande estudioso de astrologia, é meu amigo há 30 anos. Ele nunca ligou para mim, como nunca ligou para ninguém. Uma pessoa de uma índole extraordinária, tanto que eu dedico meu livro a Maria Judia. Eu indiquei para ele, fiz uma referência para ele, a Judia Alquimista. De uma integridade moral, por isso que eu falo, existem bons profissionais. Existe muita gente boa. A maioria das pessoas que trabalham na Rádio Mundial são de uma índole excelente. Mas tem outras que parece que você caça essas ervas daninhas. Sabe? Parece que você faz de propósito, gente. Para com isso. Para de achar que a tua vida está enfeitiçada. Meu Deus do céu, eu passei por alguns problemas na vida. Claro, quem não passou? Se toda vez que eu achar que um problema meu foi decorrência de uma macumba, meu Deus do céu. Se macumba fosse boa, gente, como é que é? Tem uma frase de um jornalista esportivo. Se macumba desse resultado, o Bahia seria campeão todo ano, né? É uma brincadeira que eu estou fazendo,
Mas é por aí. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, olhar para o horizonte e ter a mente nas estrelas. Então, toma muito cuidado. E, caso você se sinta logrado, você tem Mônica, pessoa... por que eu estou falando isso? Pela quantidade de e-mails que eu recebo. E a pessoa pede para eu entrar em contato com o tal do site para ela ter o dinheiro de volta. Eu não posso fazer nada. Você que tem que ligar, você que tem que reclamar. Denuncia, vai na polícia, dá o nome da pessoa. Se você se sentiu prejudicado, então por que você procurou? Veja a besteira que você está fazendo. Por isso que eu gosto dos evangélicos. Eu gosto dos evangélicos, sabe por quê? Eles têm uma fé inabalável. Ou eu estou errada? Inabalável. Os espiritualistas, eles têm a base espiritual dele tem que ser mais fortificada. Os evangélicos têm isso. Eles acreditam em Deus, em Jesus e ponto final. Ah, Mônica, você está falando mal dos espiritualistas? Eu sou. A minha fé é inabalável. Isso que eu falo, em 99, em 2000, eu lembro quando eu saí de São Paulo, eu fui para morar numa chácara por decisão minha, eu já morava lá desde 96. Aliás, depois que eu vi o Chico Xavier, me impressionou tanto a conduta daquele homem. Eu lembro que eu pedi, 2 dias depois eu pedi demissão da Bandeirantes. E eu fui para o interior, e onde eu estou até hoje, nessa chácara que eu moro até hoje. Isso me fez assim um bem danado, foi uma opção. Muita gente falou, não, a Mônica está com trabalho. Gente, o fato de eu ter saído de São Paulo e ter optado em viver uma vida mais tranquila na chácara, as pessoas falaram que eu estava macumbada. Ah, faz favor. Ter uma vida no campo, para mim, a minha opção foi bem melhor do que viver na cidade. Eu posso um dia mudar de volta. Por isso que eu falo, pensa com carinho. Gente, nós somos seres inteligentes. E outra coisa, ouve teu pai, ouve tua mãe, teus irmãos, teu marido, tua esposa. Pensa com carinho no que eu estou falando. Não gasta dinheiro, não. Não vale a pena. Sabe o que você faz? Junta dinheiro, faz uma viagem. Né? Que essa água salgada que sai dos teus olhos, que elas parem e que essa água salgada bata nos teus pés, no mar. Viaja. Eu tenho certeza que você vai fazer uma escolha bem melhor. Não gaste dinheiro com essas pessoas, não. Essas ervas daninhas têm que sair também do mundo espiritual. Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, desejando para vocês um lindo, lindo, lindo domingo e uma excelente semana sem macumba, mas com muita proteção de Deus e dos anjos da guarda, porque eles querem o melhor para nós. Tá bom? Beijo, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima. Namastê, obrigada. Tchau. Você acaba de ouvir na Mundial.